Não venha para o Natal, mãe. Você só vai nos envergonhar. Essas foram as palavras exatas da minha filha Vanessa. Depois, ela deu uma risada cruel e acrescentou: você é pobre e não tem classe. Mesmo assim, decidi comparecer ao jantar. E quando cheguei, o namorado da minha filha, Steven, ficou completamente pálido. Suas mãos tremiam. Ele me encarou e sussurrou, com a voz embargada: chefe, o que você está fazendo aqui? Ninguém naquela sala esperava o que estava prestes a acontecer. Mas deixe-me contar como chegamos a esse momento. Porque esta história começou 3 dias antes do Natal com um telefonema que partiu meu coração. Eu estava na minha pequena cozinha assando biscoitos de gengibre. Minhas mãos estavam cobertas de farinha quando o telefone vibrou na mesa gasta. Vi o nome de Vanessa na tela e sorri. Pensei que ela finalmente estivesse ligando para confirmar os detalhes do jantar de Natal na casa do namorado dela. Estávamos falando sobre isso há semanas. Limpei as mãos no meu velho avental e respondi prontamente: oi, querida, disse com carinho. O que ouvi em seguida me deixou sem fôlego. Mãe, preciso que você não venha ao jantar de Natal. Sua voz era fria, distante, como se estivesse falando com uma estranha. Por um instante, não consegui processar suas palavras. O que você disse, querida? Perguntei, confusa, sentindo que algo terrível estava para acontecer. Ela suspirou impacientemente, como se a incomodasse ter que explicar algo tão óbvio. Não venha, mãe. Você vai nos envergonhar na frente da família do Steven. Eles são pessoas importantes, pessoas com muito dinheiro. Você simplesmente não se encaixa nesse ambiente. As palavras me atingiram como pedras. Minha própria filha estava me rejeitando por eu não ser boa o suficiente para ela. Senti minhas pernas tremerem. Encostei-me no balcão da cozinha, tentando entender o que estava acontecendo. Por que você diria isso, Vanessa? Sussurrei. Minha voz saiu embargada, quase inaudível. Eu não conseguia acreditar que minha filhinha, a filha que criei sozinha depois de ficar viúva há 20 anos, estivesse me dizendo essas coisas. Ela soltou uma risada seca que me gelou o sangue. Mãe, por favor, não se faça de surpresa. Olha só como você vive. Esse apartamento minúsculo num bairro de 5ª categoria, suas roupas que parecem ter vindo de brechó. Esse carro velho que devia estar num ferro velho. A família de Steven tem mansões nas melhores áreas. Eles viajam em jatos particulares. Usam roupas de estilistas exclusivos. Não posso deixar que eles te vejam e pensem que eu venho da pobreza. Cada palavra era como uma facada no coração. Tentei me defender, lembrando-a de tudo que eu havia sacrificado por ela. Vanessa, eu sempre trabalhei duro para te dar tudo o que você precisava. Você nunca passou fome, nem faltava roupa, nem educação. Você sempre foi minha prioridade. Minha voz embargava enquanto eu falava, as lágrimas começavam a embaçar minha visão. Mas ela me interrompeu sem piedade. Esse é exatamente o problema. Mãe, você trabalhou como operária a vida toda e continua pobre. Você não tem classe, não tem elegância. Você não sabe se comportar em ambientes sofisticados. A família do Steven é de empresários milionários. O pai dele tem ligações com políticos e celebridades. Consegue imaginar o constrangimento que seria para mim se você aparecesse lá com seus sapatos gastos e seu sotaque caipira? Deixei-me cair na cadeira da cozinha. Os biscoitos no forno estavam começando a queimar, mas eu não me importava. Meu mundo inteiro estava desmoronando. Como tínhamos chegado a isso? Quando minha filha se transformou nessa pessoa que desprezava as próprias raízes? Vanessa, eu sou sua mãe, eu disse, com a voz embargada. Não me importo com o dinheiro daquela família. Só quero estar com você no Natal. Ela suspirou, frustrada. É exatamente por isso que você não pode vir. Mãe, por que você não se importa com o dinheiro? Por que você não entende como o mundo funciona? Passei anos construindo uma imagem para Steven e sua família. Disse a eles que venho de uma família rica, que tive educação particular, que viajamos pela Europa quando eu era criança. Se você aparecer, toda a minha história vai desmoronar. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Minha filha havia mentido sobre mim,
envergonhada da nossa vida, inventando uma história falsa para se encaixar em um mundo que não era o nosso. Você mentiu sobre mim? Perguntei incrédula. Você disse a eles que sua vida era diferente. Vanessa não demonstrou nenhum sinal de remorso. Eu tive que fazer isso, mãe. Steven nunca teria me notado se soubesse a verdade. Ele está acostumado com mulheres sofisticadas que entendem de vinhos caros e arte europeia. Eu tive que me reinventar completamente para estar no nível dele. E agora que finalmente cheguei onde queria, não vou deixar você estragar tudo. Fechei os olhos, sentindo uma dor profunda no peito. Aquela não era minha filha. A menina que me ajudava a cozinhar aos domingos e que dizia que eu era sua heroína tinha ido embora. Em seu lugar estava uma mulher fria que valorizava as aparências mais do que o amor da própria mãe. Tentei uma última vez me conectar com ela. Vanessa, o amor verdadeiro não se baseia em mentiras. Se Steven realmente te ama, ele vai te aceitar como você é, com a sua história real. Você não precisa inventar nada. Mas ela interrompeu meu argumento com uma risada amarga. Ah, mãe, você é tão ingênua. Não é assim que o mundo real funciona. Pessoas importantes não se misturam com pessoas comuns, e eu não sou mais uma pessoa comum. Houve um silêncio pesado. Então, com um tom definitivo, ela acrescentou: além disso, eu já disse a todos que você está doente e não pode viajar. Então, por favor, não apareça. Fique em casa, assista TV, faça o que quiser, mas não venha estragar minha chance de pertencer a esta família. E desligou o telefone. Sentei-me ali na minha minúscula cozinha, com o telefone na mão, o cheiro de biscoitos queimados impregnando o ar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle. Eu criei essa menina sozinha, sacrificando tudo por ela. Trabalhava em turnos duplos. Deixava de comer para que ela pudesse se alimentar bem, usava roupas velhas para poder pagar a faculdade dela. E foi assim que ela me retribuiu. Com rejeição, com vergonha, com mentiras. A noite caiu sobre meu apartamento. Permaneci no escuro, sem acender as luzes, deixando a dor me envolver. Olhei ao redor da minha pequena casa. As paredes precisavam de pintura. Os móveis eram velhos, mas funcionais. O carpete estava gasto em alguns lugares. Era humilde, sim, mas era meu. Eu o havia conquistado com meu próprio esforço, sem pedir nada a ninguém. No dia seguinte, recebi uma mensagem da Vanessa. Era uma foto dela num vestido prateado caríssimo, posando no que parecia ser uma boutique exclusiva. A mensagem dizia: isso é para gente com estilo, mãe. Queria que você entendesse a diferença. Ela anexou outras fotos. Uma mansão enorme decorada com luzes de Natal, carros de luxo estacionados na entrada, pessoas elegantes com taças de champanhe nas mãos. Então chegou outra mensagem: olha o nível dessa família. Você acha mesmo que se encaixaria com seus vestidos de $50? Por favor, mãe, me faça um favor e não passe vergonha. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. A dor estava se transformando em algo diferente, algo frio e calculista. Naquela noite, sentada em frente ao meu velho computador, tomei uma decisão. Eu iria ao jantar de Natal, mas não da maneira que Vanessa esperava. Era a hora de minha filha saber a verdade. Uma verdade que mantive oculta por anos por um motivo muito específico. Uma verdade que mudaria tudo em questão de segundos. Abri meu laptop e comecei a fazer ligações. A primeira foi para minha assistente pessoal, Angela. Angela atendeu ao segundo toque. Sua voz profissional e eficiente me acalmou imediatamente. Boa noite, senhora Lucy. O que precisa? Respirei fundo antes de falar. Preciso que a senhora verifique algo para mim. Um funcionário nosso chamado Steven, gerente regional, se não me engano. Quero o dossiê completo dele. Cargo, salário, avaliações, tudo. Ouvi o som de teclas do outro lado da linha. Angela era sempre rápida. Só um instante, senhora. Houve uma breve pausa. Aqui está. Steven Morales, gerente regional da divisão da América Latina, de 29 anos. Ele está conosco há 2 anos, com um salário de $120 mil por ano, mais bônus. Avaliações excelentes.
Aliás, ele está na lista para uma promoção no próximo trimestre. Fechei os olhos, processando a informação. Então, meu futuro genro trabalhava para mim e não fazia ideia de quem eu realmente era. Há algum problema com ele, senhora? Perguntou Angela, preocupada. Não, respondi calmamente. Só preciso confirmar uma coisa. Steven sabe quem é o dono da empresa? Angela deu uma risadinha. Senhora, quase ninguém na empresa sabe que a senhora é a fundadora. A senhora mesma insistiu em manter um perfil discreto. A maioria das pessoas pensa que a senhora é apenas uma investidora estrangeira. Exatamente, eu disse. E quero que continue assim por enquanto. Expliquei a situação para Angela. Contei ela sobre a ligação de Vanessa a respeito das humilhações e das mentiras que minha filha havia inventado. Angela permaneceu em silêncio enquanto eu falava, mas eu podia sentir sua indignação crescendo. Quando terminei, ela suspirou. Senhora Lucy, a senhora construiu um império do zero. Sua fortuna ultrapassa os 500 milhões de dólares, e sua própria filha a trata assim porque não sabe a verdade. Isso é inaceitável. Foi por isso que guardei o segredo, Angela, expliquei. Quando Vanessa era pequena, vi como o dinheiro corrompia os filhos dos meus sócios, crianças mimadas, sem valores, sem respeito pelo trabalho duro. Eu não queria isso para ela. Queria que ela crescesse normal, humilde e grata. Mas parece que o plano não funcionou, senhora, disse Angela, com tristeza. Não, admiti, sentindo um nó na garganta. De alguma forma, Vanessa desenvolveu exatamente o que eu queria evitar. Superficialidade, materialismo, desprezo pelas pessoas comuns. E ela nem sequer tem dinheiro para sustentar essa atitude. Tudo que ela tem, eu lhe dei pensando que seria para a educação e o futuro dela. Angela ficou pensativa por um momento. O que a senhora quer fazer? Quero ir àquele jantar de Natal, respondi com determinação, mas não como a pobre e constrangedora mãe Vanessa descreveu. Quero ir como eu realmente sou e quero que Steven descubra que sua namorada tem mentido para ele sobre tudo. Percebi um sorriso na voz de Angela. Entendo perfeitamente. O que você precisa que eu prepare? Dei-lhe instruções específicas. Quero o carro da empresa, a Mercedes preta. Quero que você marque um horário no salão mais exclusivo da cidade para amanhã. Cabelo, maquiagem, manicure, tudo. Preciso de um vestido de estilista, algo elegante, mas discreto. Cinza pérola ou champanhe, nada chamativo. Joias discretas, porém caras. E preciso que a senhora confirme o endereço exato do jantar. Angela anotou rapidamente. Pode deixar comigo, senhora. Mais alguma coisa? Sim, acrescentei. Quero que você entre em contato com Robert, o investidor que demonstrou interesse em expandir nossas operações. Diga a ele que tenho uma proposta para discutir e que ele me acompanhará a um evento social na noite de 24 de dezembro. Angela fez uma pausa. Você quer que Robert vá com você ao jantar? Exatamente. Ele não conhece Vanessa, mas sabe perfeitamente quem eu sou e qual é a minha posição. A presença dele tornará impossível para minha filha continuar negando a realidade. Perfeito, senhora. Entrarei em contato com ele imediatamente. Devo informar Steven sobre a sua presença? Não, respondi firmemente. Steven não pode saber de nada. Quero que seja uma surpresa completa. Aliás, certifique-se de que ninguém na empresa mencione nada a ele sobre isso. Entendido, senhora Lucy. Prepararei tudo para amanhã. Desliguei o telefone e fiquei sentada no silêncio do meu apartamento. Olhei ao redor novamente. Este lugar tinha sido meu refúgio por anos. Aqui eu cozinhava para Vanessa, a ajudava com a lição de casa, a consolava quando chorava por alguma desilusão amorosa da adolescência. Tínhamos assistido a filmes, nos aconchegado naquele sofá velho, rido naquela cozinha minúscula, construído memórias que eu considerava preciosas. Mas para ela, tudo aquilo era apenas vergonha. Levantei-me e fui para o meu quarto. No fundo do armário, atrás de caixas velhas e roupas do dia a dia, havia um pequeno cofre. Abri a caixa com a combinação que só eu conhecia.
Lá dentro estavam os documentos que comprovavam minha verdadeira identidade, escrituras de imóveis, certificados de ações, contratos da empresa. Havia também fotos antigas de quando comecei meu negócio, 40 anos atrás. Peguei uma fotografia em particular. Era eu aos 27 anos em frente ao meu primeiro escritório. Era apenas uma pequena loja, mas tinha uma placa com o nome da minha empresa. Eu estava sorrindo orgulhosamente com meu marido ao meu lado. Ele acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Juntos, construímos algo do nada. Quando ele morreu naquele acidente de carro, Vanessa tinha apenas 5 anos e eu fiquei devastada. Mas não desisti. Peguei o negócio que tínhamos começado e o fiz crescer. Trabalhei 20 horas por dia. Aprendi com meus erros. Corri riscos calculados. Em 10 anos, expandi a empresa internacionalmente. Em 20 anos, éramos líderes no nosso setor. Mas nunca contei nada disso para Vanessa. Continuei a viver modestamente, dizendo-lhe que trabalhava em escritórios administrativos e que o meu salário era mediano. Achei que estava fazendo a coisa certa. Pensei que, se ela crescesse sem saber que tínhamos dinheiro, desenvolveria caráter, empatia e valores sólidos. Mas eu estava enganada. De alguma forma, Vanessa desenvolveu uma obsessão por riqueza sem sequer tê-la. Ela havia se tornado uma impostora, inventando uma vida de luxo. Nunca se envergonhou da mãe que lhe dera tudo. Guardei a fotografia de volta no cofre. Não havia mais espaço para sentimentalismo. Minha filha já havia tomado sua decisão quando me proibiu de ir àquele jantar. Quando me chamou de pobre, sem classe ou elegância, quando preferiu as aparências ao amor de mãe. Agora eu tomaria a minha. Eu ia mostrar a ela quem eu realmente era. E as consequências disso recairiam sobre ela. No dia seguinte, Angela chegou cedo ao meu apartamento. Ela trouxe uma mala grande e um sorriso cúmplice. Bom dia, senhora. Vim para garantir que tudo esteja perfeito. Passamos o dia inteiro nos preparativos. Primeiro, fomos ao salão mais exclusivo da cidade. Eu não entrava no lugar assim há anos. A cabeleireira ficou encantada em trabalhar com meus cabelos grisalhos, dizendo que eram distintos e elegantes. Fizeram um corte sofisticado, uma maquiagem impecável, porém natural, e uma manicure perfeita. Quando me olhei no espelho, mal me reconheci. Ainda era eu, mas havia algo diferente na minha expressão. Eu não era mais a mãe humilde e suplicante. Eu era a mulher que construiu um império, a CEO que comandava reuniões com milionários, a empresária que tomava decisões que afetavam milhares de funcionários. Depois fomos à boutique. Angela já tinha pré-selecionado vários vestidos. Escolhi um cor champanhe, elegante e sofisticado, que custava mais de $3.000. Ficou perfeito em mim. Não era chamativo nem ostentava riqueza, mas qualquer pessoa com um olhar treinado saberia que era alta costura. Acrescentamos joias discretas, um colar de pérolas verdadeiras, brincos de diamante pequenos, mas brilhantes, e um relógio suíço que valia mais do que o carro de Vanessa. Como se sente, senhora? Perguntou Angela enquanto eu me olhava no espelho de corpo inteiro. Sinto que sou quem realmente sou, respondi. E essa Angela é algo que minha filha nunca viu. Angela sorriu satisfeita. Steven vai levar um susto enorme quando te vir, e Vanessa vai ter que encarar todas as suas mentiras de uma vez. Voltamos ao meu apartamento para acertar os detalhes. Angela me contou que Robert ficou muito feliz em me acompanhar. Ele disse que já fazia um tempo que queria conversar sobre negócios comigo e que essa era a oportunidade perfeita. Ela também confirmou o endereço da mansão da família de Steven. Ficava na área mais exclusiva da cidade, como esperado. Naquela noite, véspera de Natal, mal consegui dormir. Não era nervosismo que eu sentia, mas uma estranha mistura de tristeza e determinação. Amanhã, minha filha descobriria a verdade. Ela veria que a mãe que tanto desprezava era, na verdade, mais poderosa e bem-sucedida do que toda a família do namorado junta. E então ela teria que decidir quem realmente era e quais valores importavam para ela. A manhã de 24 de dezembro amanheceu fria e cinzenta. Acordei cedo como sempre, mas desta vez não fiz café na minha velha cafeteira. Em vez disso, sentei-me na beira da cama, olhando pela janela para a cidade que despertava.
Eu havia tomado uma decisão que mudaria tudo, e não havia volta. Meu celular vibrou no criado mudo. Era outra mensagem da Vanessa. Abri com as mãos trêmulas. Era uma foto de grupo tirada na noite anterior, em um jantar que parecia ser antes da comemoração. Vanessa estava no centro, radiante em um vestido prateado que provavelmente lhe custou uma fortuna. Dinheiro que eu lhe dei, pensei com amargura. Ao lado dela estava Steven, alto, bonito, sorrindo com a confiança que o privilégio traz. Ao redor deles, pessoas elegantes, todas com taças na mão e expressões de satisfação. O texto sob a foto dizia: "É isso que você está perdendo, mãe." Pessoas de verdade, com educação e classe. Ainda bem que você não veio estragar tudo. Então ela acrescentou outra mensagem: "A propósito, eu disse ao Steven que você está muito doente. Ele ficou com muita pena de você. Disse que espera que você melhore logo." Que irônico, não é? Ele tem mais compaixão por você do que eu, e nem te conhece. Fechei os olhos, sentindo uma pontada aguda de dor. Minha filha não apenas me excluirá. Ela estava se deliciando com a minha ausência. Estava comemorando o fato de ter me mantido longe, como se eu fosse uma vergonha que ela tivesse conseguido esconder. Respondi com uma mensagem simples: "Tenha um Natal maravilhoso, filha. Até breve." Ela nem sequer respondeu. Passei a manhã me preparando emocionalmente para o que estava por vir. Não era a vingança que eu buscava, embora admita que havia uma certa justiça poética em tudo isso. O que eu realmente queria era que Vanessa encarasse a realidade, visse as consequências de suas mentiras, entendesse que o valor de uma pessoa não está em sua aparência externa, mas em seu caráter e em suas conquistas reais. Às 15 horas, Ângela chegou com toda a equipe. Ela trouxe a estilista, a maquiadora e até mesmo uma consultora de imagem. "Não vamos deixar nada ao acaso, senhora Lucy", disse Ângela com determinação. "Ao entrar naquela mansão, todos saberão imediatamente que estão na presença de alguém importante." Passamos 2 horas nos preparativos. Cada detalhe foi meticulosamente cuidado. O vestido cor de champanhe me caiu como uma luva. O tecido era macio e caro, o corte perfeito para o meu corpo. Não era um vestido que gritava juventude ou extravagância, mas sim um que transmitia elegância atemporal e riqueza tradicional, o tipo de vestido que Vanessa nunca tinha visto em mim. As joias foram escolhidas com cuidado. As pérolas verdadeiras eu comprei no Japão anos atrás. Os brincos de diamante eu me dei de presente depois de fechar meu primeiro contrato milionário. A maquiadora trabalhou delicadamente no meu rosto. "Senhora, a senhora tem uma pele linda", disse-me ela enquanto aplicava a base. "E estes olhos têm tanta história. Vamos realçá-los sem exagerar." Quando ela terminou, olhei-me no espelho e fiquei impressionada. Ainda era eu, Lucy, a mãe de Vanessa. Mas agora você podia ver a outra Lucy, a CEO, a empreendedora, a mulher que comandava salas de reuniões e negociava contratos multimilionários. Meus cabelos grisalhos, que Vanessa sempre criticava, dizendo para eu tingi-los, estavam presos em um coque baixo e elegante. A cabeleireira conseguiu deixá-los com um ar sofisticado e distinto, como o cabelo de uma mulher poderosa que não precisa esconder a idade. Ângela olhou para mim com aprovação. "Perfeito, senhora. Absolutamente perfeito. Vanessa não vai acreditar no que vê." Às 18 horas, a Mercedes preta da empresa chegou em frente ao meu prédio. O motorista, vestido com um terno impecável, abriu a porta para mim com uma reverência. "Boa noite, senhora Lucy. É uma honra dirigir para a senhora esta noite." Acomodei-me no banco de couro traseiro, sentindo o contraste com meu carro velho que mal funcionava. Este era o meu mundo real, aquele que eu mantive escondido por tanto tempo. Robert estava me esperando no saguão do seu hotel, um dos mais luxuosos da cidade. Quando me viu sair do carro, abriu um largo sorriso. "Lucy, você está radiante. Faz tempo que não a vejo em modo mulher de negócios." "É sempre um prazer, Robert", respondi, apertando sua mão. "Obrigada por me acompanhar esta noite." Ele riu ao entrar no carro. "Está brincando? Um jantar em uma mansão exclusiva com a mulher mais inteligente do mundo dos negócios que eu conheço. E ainda tem drama familiar envolvido. Eu não perderia isso por nada neste mundo."
Durante o trajeto até a mansão, Robert me atualizou sobre alguns assuntos pendentes. Conversamos sobre investimentos, expansões e projetos futuros. Foi revigorante falar sobre esses temas e me lembrar de quem eu realmente era, além do papel de mãe rejeitada. Robert era um homem na casa dos 60, bem-sucedido e respeitado no mundo financeiro. Sua mera presença validaria minha posição para qualquer pessoa que não me conhecesse. Lucy, posso te perguntar algo pessoal? Disse Robert depois de um tempo. Por que você manteve sua identidade em segredo da sua filha durante todos esses anos? Suspirei, olhando pela janela para as ruas decoradas com luzes de Natal. Porque eu vi o que o dinheiro fazia com os filhos de ricos, Robert, os tornava vazios, superficiais, incapazes de dar valor a qualquer coisa. Eu queria que Vanessa crescesse com os pés no chão para aprender o valor do trabalho duro. E funcionou? Perguntou ele suavemente. Balancei a cabeça negativamente. Não. De alguma forma, sem dinheiro, ela desenvolveu todos os defeitos de crianças ricas, a obsessão com as aparências, o desprezo pelas pessoas comuns, a necessidade de pertencer a círculos exclusivos. E o pior é que ela construiu tudo isso em cima de mentiras. Ela mentiu para o namorado sobre quem ela é, de onde ela vem, e agora me rejeita por eu não me encaixar na fantasia dela. Robert colocou a mão sobre a minha num gesto paternal. Esta noite vai ser difícil para ela, Lucy. Tem certeza de que quer fazer isso? Olhei-o diretamente nos olhos. Robert, minha filha, disse-me que eu era pobre, sem classe nem elegância. Ela proibiu-me de ir ao jantar de Natal porque me considerava uma vergonha. Acho que está na hora de ela aprender uma lição importante sobre julgar as pessoas pela aparência. Ele assentiu, compreendendo. Então vamos proporcionar a ela uma noite inesquecível. O carro começou a subir uma colina exclusiva, onde só existiam mansões enormes separadas por jardins impecavelmente cuidados. Essa era a área onde a família de Steven morava. Linhagem tradicional e rica, o tipo de gente que Vanessa tanto admirava e com quem desejava desesperadamente se associar. Finalmente, chegamos em frente a uma mansão imponente. 3 andares de arquitetura clássica, janelas enormes iluminadas com luzes aconchegantes, jardins decorados com elegantes motivos natalinos. Havia vários carros de luxo estacionados na entrada, Mercedes, BMWs, até mesmo um Bentley, o tipo de ostentação que Vanessa adorava. Meu coração começou a bater mais rápido. O motorista abriu a porta e Robert saiu do outro lado, dando a volta no carro para me oferecer o braço. Pronta? Perguntou ele. Respirei fundo. Pronta. Caminhamos em direção à entrada principal. Um mordomo abriu a porta antes mesmo de tocarmos a campainha. Boa noite, disse-lhe com voz profissional. Seus nomes estão na lista de convidados? Robert sorriu com a confiança que só o dinheiro e o poder podem proporcionar. Somos hóspedes de última hora, Sra. Lucy e Robert Mendoza. O mordomo consultou uma lista e pareceu confuso. Não vejo o senhor na lista. Robert tirou seu cartão de visitas. Acredito que, se mencionar esses nomes, a família ficará encantada em nos receber. O mordomo olhou para o cartão, reconhecendo claramente o nome de Robert, que aparecia frequentemente em revistas de finanças. Fez uma breve reverência. Permita-me consultar os anfitriões. Um momento, por favor. Enquanto esperávamos no luxuoso saguão, ouvi risos e música vindos de dentro, uma mistura de canções natalinas suaves e conversas animadas. Minha filha estava lá dentro, curtindo sua farsa, convencida de que tinha conseguido me manter longe de sua vida perfeita. Ela não fazia ideia de que seu mundo estava prestes a desmoronar. O mordomo voltou, acompanhado por um senhor elegante de uns 65 anos. Devia ser o pai de Steven. Boa noite, disse-lhe com um sorriso cordial, porém cauteloso. Sou Richard Morales. Como posso ajudá-lo? Robert estendeu a mão. Robert Mendoza, empresário e investidor. Esta é Lucy, uma associada muito importante. Viemos cumprimentar Steven. Ele é um dos nossos funcionários mais valiosos. A expressão de Richard mudou imediatamente. Funcionários. Vocês são os superiores do meu filho na empresa. Robert assentiu. Isso mesmo. Queríamos aproveitar a oportunidade para conhecer a família dele e desejar boas festas.
Richard parecia genuinamente honrado. Por favor, entrem. Steven falou maravilhas da empresa. É uma honra tê-los em nossa casa. Ele nos conduziu ao hall principal. Meu coração estava acelerado. Achei que todos pudessem ouvi-lo. A qualquer momento eu ia ver Vanessa, e ela ia me ver, não como a pobre e constrangedora mãe que ela havia proibido de vir, mas como a mulher poderosa que eu realmente era. A mulher que, sem que ela soubesse, bancava seu estilo de vida. A mulher que era chefe do namorado dela. Entramos no salão e o tempo pareceu parar. O ambiente era espetacular. Uma gigantesca árvore de Natal tocava o teto alto, decorada com enfeites de cristal e luzes douradas. Havia pelo menos 40 pessoas, todas elegantemente vestidas, conversando em pequenos grupos com taças de champanhe nas mãos. Garçons circulavam com bandejas de aperitivos que provavelmente custavam mais do que uma refeição completa em um restaurante normal. Tudo era exatamente como Vanessa havia descrito. Luxo, sofisticação, dinheiro, visível em cada detalhe. Richard nos conduziu ao centro da sala. Permitam-me apresentá-los, disse-lhe com entusiasmo, elevando a voz para chamar a atenção de todos. Temos convidados muito especiais esta noite. As conversas foram cessando aos poucos e todos os rostos se voltaram para nós. Senti dezenas de olhares nos avaliando. Robert manteve sua postura relaxada e confiante, acostumado a esse tipo de atenção. Mantive a cabeça erguida, lembrando a mim mesma que já havia estado em situações muito mais intimidantes. Negociações com bilionários, apresentações para investidores internacionais, reuniões com executivos poderosos, e então eu a vi. Vanessa estava parada perto de uma enorme lareira, seu vestido prateado brilhando sob as luzes. Ela tinha um copo na mão e ria de algo que uma senhora mais velha, coberta de joias, acabará de dizer. Quando ouviu o futuro sogro chamar sua atenção, virou-se casualmente para nós. Seu sorriso congelou instantaneamente. O rosto dela empalideceu como se alguém tivesse apagado uma luz. Seus olhos se arregalaram. O copo tremeu em sua mão. Richard continuou falando, alheio à reação da minha filha. Este é Robert Mendoza e a senhora Lucy, superiores do nosso querido Steven em sua empresa. Eles vieram compartilhar esta noite especial conosco. As pessoas começaram a murmurar com interesse. Robert Mendoza era claramente um nome conhecido nesses círculos. Várias pessoas se aproximaram imediatamente para se apresentar, ansiosas para fazer contato com alguém do seu calibre. Mas eu só tinha olhos para Vanessa. Ela ainda estava paralisada, olhando para mim como se estivesse vendo um fantasma. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Observei enquanto seu cérebro começava a processar o que estava acontecendo. Sua mãe, a mulher pobre e sem classe, estava no meio da sala mais elegante que ela conhecia, vestida como uma milionária, sendo apresentada como superiora do namorado. Nada disso fazia sentido em seu mundo cuidadosamente construído. Onde está Steven? Perguntou Richard, olhando em volta. Ele precisa se encontrar com seus chefes como deve ser. Um jovem apareceu vindo do que parecia ser a cozinha, carregando uma bandeja com taças de champanhe recém-servidas. Era ele, alto, bonito, com aquele ar de confiança que Vanessa tanto admirava. Ele estava concentrado em não derramar os copos, sorrindo educadamente enquanto se desculpava com os convidados que cruzavam seu caminho. Filho do Steven, vem aqui, chamou Richard, fazendo um gesto para que ele se aproximasse. Vocês têm visitas importantes. Steven ergueu os olhos com curiosidade, provavelmente se perguntando que tipo de visitas importantes poderiam aparecer sem avisar no jantar de Natal da sua família. Ele caminhou em nossa direção com passos firmes, ainda segurando a bandeja. Seus olhos pousaram primeiro em Robert, tentando identificá-lo. Depois, olhou para mim. Tudo aconteceu em câmera lenta. Vi o exato momento em que nossos olhares se cruzaram. O reconhecimento levou apenas um segundo. Sua expressão mudou de curiosidade educada para choque absoluto. A bandeja escorregou de suas mãos e caiu no chão com um estrondo tremendo. Vidros estilhaçaram-se. Champanhe derramou-se no chão de mármore. Os copos rolaram em direções diferentes. O barulho interrompeu todas as conversas. Todos na sala se viraram para ver o que tinha acontecido. Steven ficou completamente imóvel, olhando para mim.
Seu rosto havia perdido toda a cor. Seus lábios tremiam. Suas mãos, agora vazias, pendiam ao lado do corpo. Por vários segundos intermináveis, ninguém disse nada. O silêncio era tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Então Steven falou em voz quase inaudível, embargada pela total incredulidade. Chefe, sussurrou. O silêncio na sala tornou-se absoluto. Todos os olhares saltaram de Steven para mim e vice-versa. Seu pai olhou para ele confuso. Chefe, repetiu Richard, sem entender. Steven, você conhece a senhora Lucy. Steven parecia incapaz de formar palavras coerentes. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Finalmente, ele conseguiu fazer outra pergunta, com a voz visivelmente trêmula. O que você está fazendo aqui? A pergunta ficou pairando no ar. Mantive minha expressão serena e calma, embora por dentro eu sentisse uma complexa mistura de emoções. Essa era a pessoa que minha filha havia escolhido, o homem por quem ela me rejeitou e humilhou. E eis que ele descobre que a insignificante mãe de sua namorada era, na verdade, a fundadora e dona da empresa onde ele trabalhava. A mulher que assinava seu contra-cheque, a mulher que havia aprovado sua promoção, a mulher que tinha o poder de alavancar ou destruir sua carreira com uma única decisão. Vim passar o Natal com minha filha, respondi, com a voz calma, mas firme. Afinal, é uma celebração em família. Meu olhar se voltou para Vanessa, que ainda estava paralisada junto à lareira, o rosto agora não apenas pálido, mas claramente aterrorizado. Steven seguiu meu olhar e se virou para Vanessa. A confusão em seu rosto era evidente. Sua filha? Perguntou ele com a voz embargada. Mas Vanessa me disse que a mãe dela estava muito doente e não podia viajar. O quê? Sua voz foi diminuindo à medida que as peças começavam a se encaixar em sua mente. Ele se virou para Vanessa, e desta vez havia algo mais em sua expressão além de choque. Havia dúvida, suspeita, o início de uma terrível compreensão. Vanessa finalmente reagiu. Ela pousou o copo na lareira com as mãos trêmulas e caminhou em nossa direção com passos incertos. Seu rosto demonstrava pânico absoluto. Mãe, disse ela em voz aguda, forçando um sorriso que mais parecia uma careta de dor. Que surpresa te ver aqui. Pensei que você tivesse dito que estava doente. Seu tom tentava soar casual, mas era visivelmente trêmulo. Todos na sala agora nos observavam com um fascínio mal disfarçado. Era exatamente o tipo de drama que pessoas educadas fingiam desprezar, mas que secretamente adoravam presenciar. Eu me recuperei, respondi friamente, e decidi que não perderia o Natal com a minha filha por nada neste mundo, especialmente depois de descobrir onde seria a celebração. Vanessa engoliu em seco. Sua maquiagem impecável não conseguia esconder o suor que começava a se formar em sua testa. Steven olhou para nós dois, com o cérebro claramente a mil, tentando entender a situação. Richard também parecia confuso, mas era educado demais para fazer perguntas diretas. Robert, claramente se divertindo com o momento, decidiu atiçar ainda mais a fogueira. Lúcia modesta demais, disse ele, dirigindo-se a Richard, mas em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Ela não é apenas superior a de Steven. Ela fundou a empresa há 40 anos. Ela é a proprietária absoluta, a CEO, uma das mulheres mais bem-sucedidas em seu setor. Ela tem um patrimônio de mais de 500 milhões de dólares. Seus bens incluem prédios comerciais em 3 países. O impacto das palavras de Robert foi imediato e devastador. Um murmúrio coletivo percorreu a sala. As pessoas começaram a cochichar entre si, lançando olhares curiosos para mim e depois para Vanessa. Richard parecia genuinamente impressionado, com as sobrancelhas arqueadas em surpresa. 500 milhões de dólares, repetiu, admirado. Senhora Lucy, é uma verdadeira honra tê-la em nossa casa. Steven nos falou sobre a empresa, mas nunca mencionou que o fundador estaria presente. Porque ele não sabia, respondi calmamente. Tenho mantido um perfil muito discreto há anos. Prefiro que meu trabalho fale por mim, não meu nome. Meus olhos se fixaram em Vanessa novamente. Ela parecia prestes a desmaiar. Sua respiração era rápida e superficial. Suas mãos apertavam o vestido prateado, amassando o tecido. Steven olhou para ela com uma expressão que misturava confusão e algo mais sombrio.
Traição. Steven finalmente encontrou a voz. Senhora Lucy, eu não entendo. Vanessa me disse que a mãe dela trabalhava em escritórios administrativos, que ganhavam um salário modesto e que moravam em um apartamento pequeno. Sorri sem humor. Tudo isso é verdade, Steven. Eu trabalho apenas em escritórios. São meus escritórios. Moro em um apartamento pequeno porque escolhi isso. E meu salário é modesto comparado ao valor total da empresa. Embora eu imagine que 120 milhões por ano não pareça tão modesto para a maioria. O número pairou no ar como uma bomba. 120 milhões de dólares por ano. Várias pessoas suspiraram. Richard parecia completamente atônito. Até os garçons pararam de se preocupar com suas bandejas para ouvir o drama que se desenrolava. Vanessa soltou um som estrangulado, algo entre um soluço e um gemido. Steven deu um passo para trás, afastando-se dela como se ela de repente se tornasse tóxica. Mas Vanessa me disse, começou Steven, com a voz trêmula, que vinha de uma família rica, que havia estudado em escolas particulares europeias, que viajavam constantemente quando ela era criança, que seu falecido pai fora um empresário bem-sucedido e que sua mãe herdara propriedades. Assenti lentamente. Meu marido era um empresário. Isso é verdade. Fundamos a empresa juntos. Quando ele morreu, continuei o trabalho dele e o expandi. E as escolas particulares europeias? Perguntou Steven. Seu tom já não era de simples curiosidade, mas de confronto. Vanessa estudou na universidade pública aqui da cidade, respondi sem demonstrar emoção. Uma excelente instituição. Aliás, paguei cada centavo da educação dela, do apartamento, do carro, das roupas. Dei ela tudo o que precisava, mas nunca contei de onde vinha o dinheiro. Ela acreditava que eu trabalhava duro em empregos comuns para sustentá-la. Steven se virou para Vanessa, com os olhos cheios de fúria contida. Você mentiu para mim sobre tudo. Vanessa abriu a boca, mas nenhum som saiu. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, arruinando sua maquiagem impecável. Steven continuou elevando o tom de voz. Você me disse que sua mãe era uma mulher simples, sem instrução ou classe. Você me proibiu de conhecê-la porque disse que ela era vergonhosa. E acontece que ela é uma das empresárias de maior sucesso do país, minha chefe. Os convidados nem sequer fingiam mais que não estavam ouvindo. Todos observavam a cena com uma fascinação mórbida. Richard tentou intervir. Talvez devêssemos discutir isso em particular, sugeriu ele, visivelmente desconfortável, mas Steven o ignorou completamente. Não, pai. Isso precisa ser esclarecido agora. Ele olhou diretamente para mim. Senhora Lucy, por que a senhora manteve sua identidade em segredo? Por que viveu como se não tivesse dinheiro? Porque eu queria que minha filha crescesse com valores, respondi com voz firme. Eu queria que ela soubesse o preço do trabalho árduo, que valorizasse as pessoas pelo seu caráter e não pelo seu saldo bancário. Eu queria que ela desenvolvesse empatia e humildade. Meu olhar se fixou em Vanessa, mas parece que meu plano falhou. De alguma forma, sem dinheiro, minha filha desenvolveu todos os defeitos das crianças ricas. Superficialidade, obsessão com as aparências, desprezo pelas pessoas comuns. Vanessa finalmente conseguiu falar num grito desesperado. Não é justo. Você mentiu para mim a vida toda. Você me fez acreditar que éramos pobres. Seu rosto estava vermelho de fúria e vergonha. Balancei a cabeça negativamente. Eu nunca te disse que éramos pobres, Vanessa. Só não te disse que éramos ricos. Vivíamos modestamente porque esses eram os valores que eu queria te ensinar. Mas você escolheu ter vergonha dessa vida. Você escolheu inventar uma história falsa. Você decidiu que sua própria mãe não era boa o suficiente para sua nova vida. Vanessa soluçava abertamente agora. As outras mulheres na sala olhavam para ela com uma mistura de pena e julgamento. Robert permaneceu ao meu lado, sua presença silenciosa um lembrete constante da minha verdadeira condição. Steven passou as mãos pelos cabelos, visivelmente emocionado. Senhora Lucy, eu não sabia de nada disso. Vanessa me disse que a senhora estava doente e não podia vir. Se eu soubesse quem a senhora realmente era... O quê? Eu o interrompi bruscamente.
Você teria sido mais respeitoso? Teria tratado Vanessa melhor? Steven corou profundamente. Não, quer dizer, eu simplesmente não entendo por que ela mentiu. Olhei fixamente para ele. Porque minha filha aprendeu a valorizar as pessoas pelo dinheiro e posição social que elas têm, e ela tinha medo de que, se você soubesse a verdade sobre sua origem humilde, você a abandonaria. Steven não conseguiu sustentar meu olhar. Richard tentou mais uma vez acalmar a situação. Senhora Lucy, lamento profundamente este mal-entendido. Por favor, fique e vamos aproveitar o jantar. Podemos conversar sobre tudo isso com calma. Eu sorri friamente. Não há mal-entendido, Richard. Minha filha me ligou há 3 dias e me proibiu de vir a este jantar. Ela me disse textualmente que eu era pobre, sem classe ou elegância, que eu iria envergonhá-la na sua frente, que pessoas como eu não pertenciam a lugares como este. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Richard olhou para Vanessa com incredulidade e evidente desaprovação. Sua esposa, uma mulher elegante que observava de longe, aproximou-se com uma expressão severa. Isso é verdade, Vanessa? Perguntou ela com uma voz gélida. Você disse essas coisas para sua mãe? Vanessa não conseguia falar. Ela apenas chorava com soluços sufocados que sacudiam todo o seu corpo. Continuei falando, minha voz calma, mas implacável. Ela me disse para não ir porque seus amigos e a família do namorado eram pessoas importantes com muito dinheiro, que eu não me encaixaria, que minha presença arruinaria a imagem cuidadosamente construída por ela. Fiz uma pausa, deixando a palavra penetrar em minha mente. E, no entanto, aqui estou eu. A mulher que ela tanto despreza acaba sendo mais bem-sucedida do que todos nesta sala juntos, acrescentou Robert em voz baixa. E uma das pessoas mais generosas e éticas que conheço no mundo dos negócios. Lucy poderia ter vivido em mansões e luxo a vida inteira. Ela escolheu a humildade para ensinar valores à sua filha. Isso sim é verdadeira classe. Ele olhou para Vanessa com desaprovação. Classe não se compra em boutiques caras nem se finge em jantares elegantes. Ela se demonstra na forma como você trata as pessoas, especialmente aquelas que você considera inferiores. Steven finalmente falou, com a voz carregada de decepção. Vanessa, alguma outra coisa que você me disse foi mentira? Ela o olhou desesperadamente. Steven, eu te amo. Tudo o que eu fiz foi para que você me aceitasse, para que sua família me aceitasse. Eu sabia que se contasse a verdade sobre o meu passado, eles nunca me veriam como sua igual. Ele balançou a cabeça lentamente. O problema não é a sua origem, Vanessa. O problema é que você mentiu e, pior, rejeitou e humilhou a sua própria mãe por vergonha. A mãe de Steven deu um passo à frente, com o rosto demonstrando uma mistura de decepção e repulsa. Nesta família, valorizamos a honestidade e o respeito acima de tudo, disse ela com firmeza. Vanessa, rejeitar a própria mãe por achá-la constrangedora é algo que não posso tolerar. Não importa quanto dinheiro uma pessoa tenha ou não. A forma como você trata a sua família diz tudo sobre o seu caráter. Vanessa estendeu as mãos em súplica desesperada. Por favor, senhora Morales, eu só queria me encaixar. Queria que a senhora me visse como alguém digna do seu filho. A mulher mais velha balançou a cabeça negativamente. Se você tivesse vindo com a verdade desde o início, nós a teríamos aceitado. Mas isso, ela gesticulou entre Vanessa e eu. Isso é imperdoável. Rejeitar a mulher que lhe deu a vida, que trabalhou para lhe dar tudo, simplesmente porque você não sabia sua verdadeira condição. Isso revela um profundo vazio moral. As palavras atingiram Vanessa como tapas físicos. Ela cambaleou um pouco, buscando apoio em uma cadeira próxima. Steven a observava com uma expressão que eu nunca tinha visto nas poucas fotos que Vanessa me enviará. Desprezo misturado com pena. Preciso de tempo para processar tudo isso, disse-lhe finalmente. Não sei se consigo ficar com alguém capaz de tratar a própria mãe assim. Vanessa soltou um grito abafado. Não, Steven, por favor. Foi um erro. Eu admito. Mas posso mudar. Posso ser melhor. Por favor, não me deixe. Ela avançou para cima dele, tentando segurar suas mãos, mas Steven recuou, evitando-a. Vanessa, preciso de espaço, repetiu ele com firmeza.
Isso é demais. As mentiras, a manipulação, a rejeição da sua mãe. Eu não sei quem você realmente é. Richard interveio com um tom diplomático, mas firme. Acho que seria melhor se todos respirássemos fundo. Vanessa, talvez você devesse ir embora por hoje. Conversaremos amanhã, quando as emoções estiverem mais calmas. Vanessa olhou para ele horrorizada. Você está me pedindo para ir embora? Mas este era o meu jantar de Natal. Eu ia conhecer toda a sua família. Íamos anunciar o nosso noivado. Sua voz se elevou num grito quase histérico. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Steven ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Noivado, repetiu ele com voz trêmula. Vanessa, eu nunca disse nada sobre casamento. Vanessa percebeu tarde demais o que havia revelado. Ela até inventara mais uma fantasia em sua elaborada teia de mentiras. Eu pensei que você quisesse, começou ela fracamente, mas sua voz se perdeu ao ver a expressão de Steven. Observei tudo isso sentindo uma mistura complexa de emoções. Uma parte de mim sentia uma satisfação sombria ao ver o mundo ilusório de Vanessa desmoronar. Mas outra parte, a parte que ainda era a de mãe, sentia uma dor profunda ao vê-la sofrer daquela maneira. No entanto, eu sabia que essa lição era necessária. Vanessa tinha ido longe demais. Ela tinha se machucado profundamente. As consequências eram inevitáveis. Vanessa finalmente se virou para mim, o rosto devastado por lágrimas e vergonha. Mãe, ela sussurrou, com a voz embargada. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Eu não queria dizer aquelas coisas horríveis. Eu estava com medo. Eu estava tentando proteger a minha imagem. Por favor, me perdoe. Suas palavras soavam sinceras, mas também desesperadas. Eu não tinha certeza se ela se arrependia de suas ações ou apenas de ter sido pega. Olhei para ela por um longo momento. Todos na sala prenderam a respiração, aguardando minha resposta. Vanessa, eu disse finalmente, com a voz calma, mas fria. Durante anos, eu te dei tudo o que você precisava. Eu te protegi. Eu te eduquei. Eu te amei incondicionalmente. E quando você finalmente teve a chance de mostrar quem você realmente era, você escolheu a superficialidade em vez da essência. Você escolheu a mentira em vez da verdade. E o pior de tudo, você escolheu rejeitar a sua própria mãe por vergonha. Ela soluçava incontrolavelmente agora. Eu sei. Eu sei. Eu fui terrível. Eu fui a pior filha do mundo, mas por favor, me dê outra chance. Eu posso mudar. Eu prometo. Balancei a cabeça lentamente. Não se trata de uma segunda chance, Vanessa. Trata-se de você finalmente enxergar as consequências das suas decisões. Você construiu sua vida sobre mentiras, e agora essas mentiras estão desmoronando. Isso não é culpa minha. É resultado das suas próprias ações. Robert falou em tom sério. Vanessa, sua mãe lhe deu o maior presente que um pai pode dar, a chance de crescer com valores verdadeiros, longe da corrupção que o dinheiro fácil traz. E você desprezou esse presente. Pior, você desprezou a pessoa que o deu a você. A verdadeira tragédia aqui não é que você tenha sido pego, mas sim que nunca tenha valorizado o que realmente importa. As palavras de Robert ecoaram pela sala. Vários convidados assentiram em concordância. Richard parecia profundamente desconfortável com toda a situação. Sua esposa mantinha uma expressão de desaprovação dirigida exclusivamente a Vanessa. Steven simplesmente encarava o chão, claramente perdido em seus próprios pensamentos sobre o relacionamento que ele achava ter e o que ele realmente era. Vanessa caiu de joelhos na minha frente, um gesto dramático que fez vários convidados murmurarem desconfortavelmente. Mãe, por favor, não me abandone. Eu preciso de você. Não tenho mais ninguém. Suas mãos agarraram a barra do meu vestido cor de champanhe. Olhei para ela, sentindo uma estranha calma. Vanessa, você tinha alguém. Você me tinha, e me rejeitou quando eu mais precisava saber que minha filha me amava incondicionalmente. Delicadamente, me afastei de seu aperto, dando um passo para trás. Ela permaneceu no chão, cercada pelos destroços do seu mundo inventado.
Virei-me para Richard e sua esposa. Obrigado pela hospitalidade, ainda que breve. Lamento que a noite tenha terminado assim. Richard assentiu compreensivo. Senhora Lucy, a senhora não tem nada pelo que se desculpar. Foi uma honra conhecê-la, mesmo que as circunstâncias não tenham sido ideais. Olhei para Steven, que finalmente ergueu a cabeça para me encarar. Não se preocupe com sua posição na empresa, eu lhe disse em tom profissional. Trata-se de uma questão pessoal e familiar. Não afetará sua carreira. Você tem sido um excelente funcionário e isso não muda. Ele pareceu aliviado, mas também confuso. Obrigado, senhora. Eu realmente não sabia de nada disso. Assenti. Eu sei, Steven. Você foi vítima das mentiras da minha filha tanto quanto eu. Robert me ofereceu o braço novamente. Pronta para ir, Lucy? Assenti. Mais do que pronta. Caminhamos em direção à saída enquanto Vanessa permanecia no chão, soluçando. Não olhei para trás. Não podia. Se olhasse, minha determinação poderia ruir, e aquilo era muito importante. Minha filha precisava aprender essa lição, por mais dolorosa que fosse. Ela precisava entender que as ações têm consequências e que o amor não sobrevive ao desprezo constante. Na porta, a mãe de Steven me parou gentilmente. Senhora Lucy, eu só queria dizer que admiro profundamente o que a senhora fez, criando uma filha com humildade. Ter condições de lhe proporcionar luxos exige uma força de caráter extraordinária. Lamento que Vanessa não tenha valorizado esse presente. Apertei a mão dela. Obrigada pelas suas palavras. Espero que um dia minha filha entenda. Saímos para a noite fria. O ar fresco bateu no meu rosto, e só então me permiti sentir todo o peso do que acabará de acontecer. Eu havia confrontado minha filha publicamente. Eu havia exposto suas mentiras. Eu havia destruído o mundo cuidadosamente construído por ela. Era justiça, sim, mas também era devastador. O motorista abriu a porta da Mercedes e eu me sentei no banco de trás, com as pernas tremendo. Robert entrou pelo outro lado e fechou a porta, deixando-nos na privacidade silenciosa do carro. Por um instante, nenhum de nós disse uma palavra. Ficamos apenas sentados enquanto o motorista ligava o motor e começávamos a nos afastar da mansão iluminada. Olhei pela janela dos fundos e vi a silhueta da casa desaparecendo na distância, junto com os restos do meu relacionamento com minha filha. Aquilo foi brutal, disse Robert, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz era suave, sem julgamento. Virei-me para ele e senti as primeiras lágrimas começarem a se formar em meus olhos. Era necessário, respondi, com a voz embargada. Ela precisava ver a verdade. Ela precisava encarar as consequências de seus atos. Robert assentiu lentamente. Eu sei, mas isso não torna a dor menos intensa. Você é uma mãe vendo sua filha sofrer, por mais que ela merecesse. As lágrimas começaram a cair livremente, arruinando a maquiagem impecável que eu havia usado a noite toda. Tudo o que eu queria era ensinar-lhe bons valores, sussurrei. Queria que ela fosse diferente daquelas crianças ricas que crescem sem dar valor a nada, sem respeitar ninguém. Trabalhei tanto para guardar o segredo, para viver modestamente, para lhe mostrar que o caráter importa mais do que o dinheiro. E, de alguma forma, ela acabou se tornando exatamente aquilo que eu temia. Robert me passou um lenço do bolso. Lucy, você fez tudo o que podia. Criou sua filha com as melhores intenções. Mas, no fim, cada pessoa escolhe quem quer ser. Vanessa fez as próprias escolhas. Ela escolheu valorizar as aparências em detrimento da autenticidade. Ela escolheu mentir sobre a própria vida. Ela escolheu rejeitar a própria mãe. Essas foram as escolhas dela, não suas. Enxuguei as lágrimas, sabendo que ele tinha razão, mas sem me sentir melhor por isso. O carro percorria as ruas, iluminadas com decorações natalinas. Famílias caminhavam juntas, rindo, carregando presentes, aproveitando a véspera de Natal. Eu me perguntava quantas daquelas famílias guardavam seus próprios segredos, suas próprias feridas, escondidas por trás de sorrisos perfeitos. Talvez todas as famílias fossem complicadas à sua maneira. Talvez nenhum relacionamento fosse tão simples quanto parecia por fora.
Você acha que ela vai me odiar para sempre? Perguntei em voz baixa. Robert ponderou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Neste momento, ela está humilhada, envergonhada e furiosa. Provavelmente culpa você por expor suas mentiras, mas com o tempo, se tiver o mínimo de maturidade emocional, perceberá que você não causou isso. Ela mesma criou essa situação com suas mentiras e seu desprezo. A questão é se ela conseguirá aprender com isso ou se simplesmente guardará ressentimento para sempre. Suas palavras me encheram de profunda tristeza. Havia uma possibilidade real de que minha filha e eu jamais conseguíssemos reconstruir nosso relacionamento, de que aquela noite de Natal fosse o fim de tudo entre nós. Passei a mão cansada pelo rosto. Tudo o que eu sempre fiz foi tentar ser uma boa mãe. Tudo o que eu sempre quis foi o amor e o respeito dela, e em vez disso, recebi a vergonha e a rejeição. Chegamos ao meu prédio. O motorista estacionou e Robert insistiu em me acompanhar até meu apartamento. Subimos no elevador velho e barulhento que tanto envergonhara Vanessa. Caminhamos pelo corredor com o carpete gasto até a minha porta. Destranquei a porta com as mãos trêmulas e entramos no pequeno espaço que fora meu lar por tantos anos. Parecia especialmente humilde em comparação com a opulência da mansão dos Morali. Quer que eu fique um pouco? Perguntou Robert, com genuína preocupação. Balancei a cabeça negativamente. Obrigada, Robert, mas preciso ficar sozinha. Preciso processar tudo isso. Ele assentiu, compreensivo. Se precisar conversar, não importa a hora, me ligue. Você é uma mulher extraordinária, Lucy. Não deixe que essa situação a faça duvidar disso. Ele me abraçou rapidamente e depois foi embora, me deixando sozinha no meu apartamento silencioso. Tirei meus sapatos caros e fui descalça até o meu quarto. O vestido champanhe de $3.000 de repente pareceu uma fantasia desconfortável. Tirei a roupa com cuidado e a pendurei no armário, sabendo que provavelmente nunca mais a usaria. Vesti meu pijama confortável, aquele velho de algodão que eu usava há anos. Essa era eu de verdade. Não o vestido de grife nem as joias caras. Apenas uma mulher cansada com o coração partido. Sentei-me na beira da cama e finalmente me permiti chorar de verdade. Soluços profundos que sacudiram meu corpo inteiro. Chorei pelo relacionamento perdido com minha filha, pelos anos de sacrifício que pareciam não ter significado nada para o Natal que deveria ter sido alegre e familiar, mas que se transformou em um confronto devastador. Chorei até não ter mais lágrimas, até meu corpo estar simplesmente exausto. Meu celular vibrou em algum momento da noite. Ignorei. Vibrou de novo e de novo. Finalmente, resignada, peguei o celular na bolsa. Havia 12 mensagens de Vanessa. Abri-as com as mãos trêmulas e o coração acelerado. As primeiras eram furiosas: você arruinou minha vida. Eu te odeio. Nunca vou te perdoar. Então, eles se desesperaram. Por favor, responda. Preciso falar com você. Mãe, por favor. E, finalmente, quebraram o coração. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Eu não sei o que fazer. Não respondi a nenhuma delas. Não tinha palavras para dizer naquele momento. Não sabia o que dizer à minha filha. Uma parte de mim queria correr até ela, abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem. Mas outra parte dela, a parte que havia sido rejeitada e humilhada, sabia que responder agora seria um erro. Vanessa precisava sentir todo o peso de seus atos. Ela precisava de tempo para refletir verdadeiramente sobre o que havia feito. Passei o dia de Natal sozinha no meu apartamento. Não liguei a pequena árvore que havia decorado com tanta expectativa semanas atrás. Não preparei o jantar especial que havia planejado. Simplesmente fiquei de pijama, tomando chá e olhando pela janela para a cidade. Angela ligou para saber se eu estava bem. Contei-lhe tudo o que tinha acontecido e ela ouviu pacientemente antes de dizer: a senhora fez a coisa certa. Foi doloroso, mas necessário. No dia seguinte ao Natal, Steven ligou para o meu número direto na empresa. Senhora Lucy, começou ele, com a voz hesitante. Eu queria me desculpar por toda a situação. Eu realmente não sabia nada sobre as mentiras da Vanessa. Se eu soubesse que a senhora era a mãe dela, eu jamais teria permitido que ela falasse com a senhora daquele jeito.
Agradeci a ligação, mas disse que ele não precisava se desculpar. Você não fez nada de errado, Steven. Você foi enganado como todo mundo. Houve uma pausa antes que ele continuasse. Terminei meu relacionamento com Vanessa. Não consigo ficar com alguém capaz de tamanha falsidade e crueldade contra a própria mãe. Ela tem me ligado constantemente, mas não quero falar com ela. Apesar de tudo, senti uma profunda tristeza pela minha filha. Entendo sua decisão, eu lhe disse, e respeito sua integridade. Ele suspirou com um alívio audível. Obrigado por entender, senhora, e obrigado por não deixar que isso afete meu trabalho. Os dias passavam lentamente. Vanessa continuava enviando mensagens, cada uma mais desesperada que a anterior. Ela havia perdido o namorado, a fantasia de entrar para uma família rica, a imagem que construíra com tanto cuidado. Tudo desmoronou em uma única noite. Uma parte de mim sentia compaixão, mas outra parte sabia que era exatamente disso que ela precisava para crescer, para mudar, para finalmente desenvolver o caráter que eu tentava incutir nela há anos. Uma semana depois do Natal, finalmente decidi responder a Vanessa. Enviei-lhe uma mensagem simples: podemos conversar. Meu apartamento amanhã às 15 horas. A resposta dela veio em segundos: sim, por favor. Estarei aí. Obrigada, mãe. Passei a noite em claro, ensaiando mentalmente o que diria, preparando-me emocionalmente para vê-la novamente. Eu não sabia o que esperar. Será que ela viria genuinamente arrependida ou apenas desesperada para recuperar o que havia perdido? Às 3 horas em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo antes de abrir a porta. Vanessa estava parada no corredor e eu quase não a reconheci. Seu cabelo estava despenteado, o rosto sem maquiagem, revelando olheiras profundas. Ela vestia roupas casuais e amassadas. Não havia nenhum traço da mulher glamourosa que eu vira na mansão. Ela parecia abatida, vulnerável, pequena. Oi, mãe, sussurrou ela, com a voz trêmula. Entre, eu disse, dando um passo para o lado. Ela entrou devagar, olhando ao redor do apartamento como se o visse pela primeira vez. Seus olhos se demoraram nas fotos na parede, nos móveis antigos, mas limpos, da cozinha onde ela passará tantas tardes assando biscoitos comigo quando criança. Quer um café? Ofereci, mantendo um tom neutro. Ela assentiu em silêncio. Preparei 2 xícaras e nos sentamos no sofá gasto, com o espaço desconfortável entre nós. Vanessa segurava a xícara com as mãos trêmulas. Não sei por onde começar, disse ela finalmente. Passei esta semana tentando entender como cheguei a este ponto, como me tornei alguém capaz de rejeitar a minha própria mãe. Permaneci em silêncio, esperando que ela continuasse. Ela respirou fundo, com a voz embargada. Quando eu estava na faculdade, todos os meus amigos vinham de famílias ricas. Eles moravam em casas enormes, viajavam constantemente, usavam roupas de grife, e eu era sempre a pobre do grupo. Eu me sentia tão inferior o tempo todo, continuou ela, com a voz embargada. Toda vez que convidavam todo mundo para suas casas, menos eu. Toda vez que falavam das férias na Europa enquanto eu trabalhava nos intervalos para ajudar com as despesas. Toda vez que exibiam seus carros novos enquanto eu pegava o ônibus. A vergonha me consumia. E em vez de me orgulhar de tudo que você sacrificou por mim, eu me envergonhei da nossa vida. Suas palavras me magoaram, mas também me ajudaram a entender. Então, você começou a mentir, eu disse baixinho. Ela assentiu com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. No começo, eram pequenas mentiras, dizendo que morávamos num bairro melhor, dizendo que você tinha estudado em universidades de prestígio. Depois, as mentiras foram aumentando. Inventei toda uma história sobre viagens à Europa, escolas particulares, uma herança de família. E quanto mais eu mentia, mais presa me sentia na teia de mentiras. Quando conheci Steven, continuou ela, vi minha chance de finalmente ser alguém importante, alguém que pertencesse àqueles círculos que sempre me rejeitaram. Ele vinha de família rica. A família dele era exatamente o que eu queria. Então, eu construí uma versão completamente falsa de mim mesma. E nessa versão, você não se encaixava. Não porque você não fosse boa o suficiente, mas porque você era a prova viva de que tudo o que eu tinha dito a ele era mentira. Tomei meu café, processando lentamente suas palavras.
Eu entendo o sentimento de inferioridade, Vanessa. Entendo a pressão social. Mas o que eu não entendo é como você pôde olhar nos meus olhos e me dizer que eu era uma vergonha. Como você pôde me proibir de fazer parte da sua vida? Como você pôde valorizar mais a opinião de estranhos do que o amor da sua própria mãe? Ela soluçou abertamente agora. Eu sei que foi imperdoável. Eu me odeio por isso. Mas se odiar não muda nada, eu disse firmemente. Autocomiseração não é o mesmo que crescimento real. Vanessa olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. O que eu posso fazer para consertar isso? Como posso reconquistar sua confiança? Suspirei profundamente. Não sei se você consegue, Vanessa. Você quebrou algo fundamental entre nós. Você me rejeitou justamente no momento em que eu precisava saber que minha filha me amava incondicionalmente. E você fez isso sem remorso algum até ser pega. Mas agora me arrependo, implorou ela. Perdi o Steven. Perdi os amigos dele. Perdi tudo que construí. E a única coisa que realmente importa é que quase perdi você. Quase perdi a única pessoa que sempre esteve ao meu lado. Olhei diretamente para ela. Você se arrepende de suas ações ou apenas das consequências? Porque há uma grande diferença. Ela ficou em silêncio, claramente lutando com a pergunta. Finalmente, ela falou em voz baixa. No começo, quando tudo aconteceu na mansão, eu fiquei furiosa com você por me expor. Eu te culpava por arruinar minha vida. Mas nesses últimos dias sozinha no meu apartamento, tive que encarar quem eu realmente sou, e não gostei do que vi. Eu me tornei alguém superficial, enganadora, cruel, alguém que valorizava dinheiro e status acima de pessoas reais. E isso me aterroriza. Suas palavras soavam mais sinceras do que antes. Continuei a ouvi-la. Tenho pensado em todas as vezes que te tratei mal. Em todas as vezes que me envergonhei de você por coisas que não importam. Lembro-me de quando eu tinha 15 anos e você me buscou na escola com seu carro velho. Meus amigos riram e eu gritei para você nunca mais voltar. Você acabou de dizer que estava tudo bem, que você entendia. Mas isso deve ter te magoado muito. Sim, admiti, machucou, mas pensei que fosse só uma fase da adolescência, que você cresceria e amadureceria. Nunca imaginei que esse desprezo pioraria com o passar dos anos. Vanessa enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Mãe, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que te magoei de maneiras imperdoáveis, mas preciso que você saiba que finalmente entendi o que você fez por mim. Você viveu modestamente mesmo tendo milhões. Tudo para me ensinar valores que eu, arrogantemente, rejeitei. Ela sentiu com a cabeça, olhando ao redor do apartamento. Este lugar que eu desprezava, que eu chamava de pequeno e vergonhoso. Esta era a minha casa. Você me criou aqui sozinha depois que papai morreu. Você cozinhava refeições quentes para mim todas as noites. Você me ajudava com a lição de casa. Você me consolava quando eu chorava. E eu o descartava como se não valesse nada só porque os móveis eram velhos e as paredes precisavam de pintura. Ouvi-a falar e vi algo que nunca tinha visto antes. Compreensão genuína. Talvez minha filha finalmente estivesse começando a entender. Vanessa, eu disse com cuidado. Agradeço que esteja refletindo sobre isso, mas preciso saber que essa mudança é real. Não posso deixá-la voltar para minha vida só para ser rejeitada novamente quando conseguir o que quer. Ela assentiu vigorosamente. Entendo, e não espero que você confie em mim imediatamente. O que você vai fazer agora? Perguntei. Com a sua vida, com o seu futuro. Ela deu de ombros, cansada. Não sei. Steven não quer falar comigo. A família dele me vê como uma mentirosa e manipuladora, o que é compreensível. Meus supostos amigos desapareceram quando descobriram que toda a minha vida era uma mentira. Estou completamente sozinha, e é exatamente o que eu mereço. A solidão não é um castigo eterno, Vanessa, eu disse suavemente. É uma oportunidade para descobrir quem você realmente é quando não está se apresentando para ninguém. Ela me olhou com algo que lembrava esperança. Você acha que eu posso mudar? Acha que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Peguei a mão dela pela primeira vez desde que ela entrou.
Acredito que a mudança é possível se você realmente a deseja. Mas ela precisa vir de você. Não porque você quer recuperar o que perdeu, mas porque você quer ser uma pessoa melhor. Quero ser melhor, sussurrou ela. Quero ser alguém de quem você possa se orgulhar, alguém que valorize o caráter acima do dinheiro, alguém que trate bem as pessoas independentemente de sua posição social. Quero ser a filha que você merece ter. Suas palavras me tocaram profundamente. Vanessa, eu sempre quis ter orgulho de você, não por suas conquistas externas ou seu status social, mas simplesmente por você ser uma boa pessoa. Ficamos em silêncio por vários minutos, ainda de mãos dadas. Foi o primeiro contato físico real que tivemos em meses, talvez anos. Finalmente, Vanessa falou com a voz hesitante. Mãe, você pode me contar sobre a empresa? Como você a construiu? A vida toda eu pensei que você trabalhava em escritórios normais, fazendo trabalho administrativo. Nunca imaginei que você tivesse construído um império do zero. Recostei-me no sofá, deixando as lembranças fluírem. Seu pai e eu começamos praticamente do zero, comecei. Ele teve uma ideia brilhante para um negócio e eu tive a determinação para fazê-la funcionar. Trabalhávamos 20 horas por dia em um escritório minúsculo que mal podíamos pagar. Comíamos pão e tomávamos café porque não havia dinheiro para mais nada, mas acreditávamos no que estávamos construindo. Vanessa ouviu com absoluta atenção, de uma forma que eu não a havia ouvido há anos. Quando seu pai morreu naquele acidente, continuei, sentindo a dor familiar, eu tinha duas opções, vender tudo e desistir ou continuar o sonho dele. Escolhi continuar. Você tinha 5 anos e precisava de estabilidade, mas eu também precisava honrar o que seu pai e eu tínhamos começado juntos. Então, trabalhei mais do que nunca. Contratei pessoas brilhantes. Assumi riscos calculados. Aprendi com cada erro. Em 10 anos, a empresa se expandiu internacionalmente. E durante todo esse tempo? Você morou aqui? Perguntou Vanessa, olhando ao redor com uma nova compreensão. Assenti com a cabeça. Comprei este apartamento quando você tinha 6 anos. Eu poderia ter comprado uma mansão, mas não queria que você crescesse com privilégios que não havia conquistado. Queria que você entendesse o valor do dinheiro, do esforço, das coisas simples. Queria que você fosse grata, humilde e compassiva. Ela baixou o olhar, envergonhada. Em vez disso, me tornei exatamente o oposto. A mudança não acontece da noite para o dia, eu disse com firmeza. Você terá que trabalhar duro para reconstruir seu caráter, e não será fácil, especialmente agora que você sabe a verdade sobre nossa situação financeira. Será tentador cair nos mesmos padrões, valorizar o dinheiro acima de tudo. Vanessa olhou-me diretamente nos olhos. Você vai me ajudar? Vai me ensinar a ser melhor? Eu não quero seu dinheiro, mãe. Eu quero sua orientação. Suas palavras me surpreenderam positivamente. Eu consigo fazer isso, respondi com cautela. Mas tem que ser nos meus termos. Sem atalhos, sem privilégios imerecidos. Se você quer aprender, vai ter que começar de baixo. Ela assentiu com determinação. Farei o que for preciso. Nas semanas seguintes, Vanessa começou a me visitar regularmente. Não conversávamos apenas sobre a transformação dela. Começamos a nos conhecer de verdade como adultas pela primeira vez. Contei-lhe histórias sobre o pai dela. Nunca tinha partilhado conosco as nossas lutas e triunfos. Ela falou-me honestamente sobre a sua insegurança, sobre como a comparação constante com as suas amigas ricas tinha distorcido a sua perspectiva. Lentamente, muito lentamente, começamos a reconstruir algo que se assemelhava a uma relação genuína entre mãe e filha, não baseada em mentiras ou vergonha, mas em honestidade e respeito mútuo. Um mês depois da nossa conversa, Vanessa veio com uma proposta. Quero trabalhar na sua empresa, disse ela, nervosa. Não em um cargo de gerência nem nada especial. Quero começar de baixo, no departamento de atendimento ao cliente ou no arquivo. Quero conquistar meu espaço como qualquer outro funcionário. Observei-a atentamente, procurando sinais de que aquilo era mais uma manipulação. Mas seus olhos demonstravam sinceridade. Tem certeza? Perguntei. Será difícil. As pessoas acabarão descobrindo que você é minha filha.
Haverá quem pense que você tem vantagens injustas e quem a trate de forma diferente. Ela assentiu firmemente. Eu sei, mas preciso fazer isso. Preciso provar a mim mesma que consigo trabalhar duro e conquistar as coisas. Não quero mais viver da sua generosidade sem valorizá-la. Quero entender o que significa construir algo com meu próprio esforço. Sorri pela primeira vez em semanas. Então vou falar com o Departamento de Recursos Humanos. Vanessa começou a trabalhar na empresa uma semana depois. Ela foi designada para uma pequena sala no departamento de atendimento ao cliente, onde atendia ligações e resolvia reclamações. Ela não recebeu nenhum tratamento especial. Na verdade, pedi a Ângela que se certificasse de que seus supervisores inicialmente não soubessem quem ela era. Eu queria que ela tivesse a experiência completa de ser uma funcionária comum. Para minha surpresa e orgulho, Vanessa levou isso a sério. Chegava cedo, ficava até mais tarde quando necessário e tratava os colegas com respeito. Ouvi relatos de seus supervisores dizendo que ela era trabalhadora e humilde, qualidades que eu nunca havia associado à minha filha. Um dia, 3 meses depois de ela ter começado, eu a vi no refeitório da empresa dividindo o almoço com uma faxineira, rindo genuinamente enquanto conversavam. Era um contraste total com a mulher que havia rejeitado a própria mãe por não ter classe. Em um de nossos jantares semanais, Vanessa me contou sobre o seu dia. Hoje ajudei uma cliente que estava muito frustrada com um produto defeituoso. Ela estava gritando no começo, mas consegui acalmá-la e resolver o problema. Ela me agradeceu em lágrimas e disse que eu salvei o seu pequeno negócio. Seus olhos brilhavam com um orgulho genuíno. Senti algo que não sentia há anos. Orgulho da minha filha. Naquela noite, enquanto lavávamos a louça juntas na minha pequena cozinha, Vanessa falou baixinho. Mãe, quero que você saiba de uma coisa. Tenho feito terapia 2 vezes por semana. Precisava de ajuda profissional para entender por que me tornei tão superficial e cruel. Minha terapeuta diz que eu tinha muita insegurança não resolvida em relação à morte do papai e à nossa situação financeira. Não é uma desculpa, mas me ajuda a entender as raízes do meu comportamento. Fico feliz que esteja fazendo esse trabalho, eu disse sinceramente. A autoconsciência é o primeiro passo para uma mudança real. Ela assentiu, enxugando as mãos. Também quero me desculpar formalmente, não apenas por tê-la proibido de participar do jantar de Natal, mas por anos de desprezo acumulado por todas as vezes em que a fiz se sentir inferior por ter vergonha de você, quando eu deveria estar gritando aos 4 ventos o quão incrível você é. Me perdoe, mãe. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu te perdoo, Vanessa, e tenho orgulho da mulher que você está se tornando. Não a mulher que você fingia ser com vestidos caros e mentiras elaboradas, mas esta versão real, vulnerável e trabalhadora. Esta é a filha que eu sempre quis ter. Nos abraçamos naquela cozinha minúscula, chorando juntos, curando lentamente as feridas profundas que quase destruíram nosso relacionamento. 6 meses depois daquele Natal fatídico, recebi uma ligação de Steven. Senhora Lucy, começou ele formalmente. Sei que isso pode soar estranho, mas tenho pensado muito. Vi Vanessa no escritório. Ela mudou completamente. Ela é humilde, trabalhadora, genuína, nada parecida com a pessoa que eu conhecia. Ouvi com curiosidade enquanto ele continuava. Tenho conversado com ela ocasionalmente, admitiu. A princípio, apenas como colegas, mas quanto mais a conheço, mais percebo que a versão falsa que ela me apresentou antes não era ela mesma. Era uma máscara criada pela insegurança e pelo medo. A pessoa real é muito mais interessante. Sorri para mim mesma. Você está me pedindo permissão para namorar minha filha de novo, Steven? Ele riu nervosamente. Acho que sim. Sei que não mereço depois de, bem, tudo o que aconteceu. Você não precisa da minha permissão, respondi. Vanessa é adulta e pode tomar suas próprias decisões, mas agradeço a ligação. Só peço uma coisa. Se você vai dar ela outra chance, certifique-se de que seja por quem ela é agora, e não por quem ela fingia ser. E Steven, ela não vem mais com a falsa história de riqueza familiar. Ela vem com as cicatrizes da verdade e muito trabalho duro pela frente, respondeu ele firmemente. Essa é exatamente a pessoa com quem eu quero estar. Naquela noite, quando Vanessa veio jantar, contei-lhe sobre a ligação.
Seu rosto iluminou-se com uma esperança cautelosa. Sério, Steven quer falar comigo, mas depois de tudo que eu fiz, sorri para ela. As pessoas perdoam muita coisa quando veem uma mudança genuína. Você se esforçou muito nesses últimos meses, não só no trabalho, mas também em si mesma. Isso é visível para qualquer um que preste atenção. Ela enxugou as lágrimas de alegria. Não vou estragar tudo desta vez, mãe. Prometo. 1 ano depois, no Natal, oferecemos um jantar no meu apartamento. Foi pequeno e modesto, mas repleto de amor verdadeiro. Vanessa e Steven chegaram juntos, noivos novamente, mas desta vez com base na honestidade. Angela veio com a família. Robert apareceu com vinho caro e histórias engraçadas. A mesa estava cheia. Os pratos eram diferentes, mas as risadas eram genuínas. Durante o jantar, Vanessa se levantou e pediu atenção. Gostaria de fazer um brinde, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Há 1 ano, eu estava em uma mansão luxuosa, vivendo uma mentira, cercada por pessoas que não me conheciam de verdade. Rejeitei minha mãe porque achava que a riqueza visível era mais importante do que o amor verdadeiro. Perdi tudo naquela noite, e foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Ela continuou, com lágrimas nos olhos. Mãe, você me ensinou a lição mais importante da minha vida. O caráter vale mais do que qualquer conta bancária. A integridade importa mais do que as aparências. E o amor verdadeiro, o amor incondicional que você me deu, mesmo quando eu não o merecia, é o maior tesouro que existe. Obrigada por não desistirem de mim. Obrigada por me mostrarem que nunca é tarde demais para mudar. Ela ergueu seu copo em homenagem às segundas chances e ao amor que perdoa. Todos brindamos com lágrimas nos olhos. Olhei ao redor do meu pequeno apartamento para essas pessoas que eu amava e percebi algo fundamental. Eu havia alcançado o que me propus a fazer. Não da maneira que eu planejei, não sem dor e quase perdendo minha filha no processo. Mas, finalmente, Vanessa aprendeu que a verdadeira elegância não se compra. Ela se conquista com ações. Ela se demonstra com caráter. Ela se constrói com integridade. Algumas feridas nos destroem, mas outras nos libertam. Aquele Natal terrível, quando minha filha me rejeitou por eu ser uma vergonha para ela, quase destruiu nosso relacionamento. Mas também foi o catalisador que eu precisava para finalmente lhe mostrar a verdade. Não se trata apenas do meu sucesso financeiro, mas do que realmente importa na vida. O silêncio do verdadeiro poder sempre será mais alto do que os gritos daqueles que fingem tê-lo. E, no fim, o amor que permanece depois que todas as máscaras caem é o único amor que vale a pena guardar.